Vamos continuar a contemplar a história de José e a nossa terceira catequese sobre este filho de Jacob chama-se O Coração Misericordioso de José. E a nossa meditação começa no capítulo 42, versículo 1 a 4. Jacob, vendo que havia mantimento já à venda no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Eu soube que há mantimentos para vender no Egito. Descei e comprai mantimentos para nós, a fim de que vivamos e não morramos. 10 dos irmãos de José desceram, pois, ao Egito para comprar trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacob não o enviou com os outros. Não convém, disse para consigo, que lhe suceda alguma desgraça. Portanto, com este envio de Jacob aos seus 10 filhos, começa a desvendar-se o mistério dos sonhos que José teve aos 17 anos. E começa-se a revelar a verdadeira razão porque é que Deus permitiu que José passasse por tantas provações e por tantas angústias. Claro que Deus podia ter salvo da fome Jacob e sua família de uma outra maneira. É verdade, porque Deus pode tudo. Mas, de qualquer maneira, Deus quer tirar do mal um bem maior. Portanto, os irmãos, abusando da sua própria liberdade, tomaram uma decisão errada e venderam o seu irmão, apesar das lágrimas e súplicas e gritos de José. Então nós podemos fazer uma pergunta que é muito difícil e muita gente cai nesta pergunta. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é perfeitíssimo e todos os seus atributos são perfeitíssimos, são infinitos. Se Deus criou o mundo bom e ordenado, com todas as suas criaturas, porque é que existe o mal do mundo? Porque é que Deus não criou um mundo de tal maneira perfeito que não pudesse existir o mal? Claro que Deus, no seu infinito poder, na sua omnipotência, Deus podia ter criado um mundo muito melhor do que o criou, sem dúvida. Mas, no entanto, na sua sabedoria, e nós nunca podemos compreender neste mundo os mistérios da sabedoria divina, Deus quis que o mundo fosse criado em estado de caminho para a sua última perfeição. Portanto, nós vemos que no mundo material nós temos o aparecimento de vários seres e o desaparecimento de outras. No nosso mundo existe o mais perfeito e o menos perfeito. No nosso mundo existe construções e destruições. Portanto, assim como existe o bem, existe também o mal. Portanto, a criação saiu das mãos de Deus em estado de caminho. Eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem.
Os primeiros a serem criados foram os santos anjos. São as primeiras criaturas racionais, criadas à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, imagem de Deus, seres inteligentes, capazes de conhecer e, ao mesmo tempo, pela sua vontade, capazes de amar e de tomar uma decisão livre. E, desde o primeiro instante, Deus oferece aos anjos a vida sobrenatural em troca do primeiro ato de amor que eles fizeram logo que passaram a existir. Portanto, Deus deu-lhes a vida natural, segundo a sua natureza, e a vida sobrenatural. Mas eles não possuíam como uma coisa adquirida permanentemente esta perfeição sobrenatural, esta vida divina. Eles só receberiam a perfeição sobrenatural permanente se realmente passassem na sua prova. E também Deus lhe daria a graça, porque isto é uma graça, já não é um direito segundo a sua natureza. Deus daria também a graça de poderem contemplar e viverem com Deus face a face. Portanto, terem a vida sobrenatural como um dado adquirido, permanente, sem perderem nunca mais. E com isto não tinham mais a possibilidade de pecar. Portanto, este estado de perfeição só iriam adquirir se passassem na prova. E nós sabemos perfeitamente que 2/3 dos anjos passaram e Deus os confirmou em graça, no bem, e a partir do momento que eles passaram a viver em comunhão com Deus face a face, eles não querem outra coisa do que a vontade de Deus. Portanto, estão unidos a Deus que não querem outra coisa senão amá-lo. Portanto, eles só atingiram a sua perfeição aqueles que passaram na prova. Como também vemos, o homem também foi criado em perfeição natural e Deus também deu-lhes gratuitamente, por um ato de amor que eles fizeram ao seu Criador, a vida sobrenatural, a vida divina, a semelhança com Deus. Claro que Deus também queria dar ao homem aquilo que deu aos anjos. Poderem possuir a Deus e entrar em comunhão com Ele face a face, sem nenhuma interrupção, e passariam da vida temporal à vida eterna sem passar pela morte e sem passar por nenhum infortúnio. Portanto, Deus queria dar isto ao homem, mas infelizmente vemos, abusando da sua própria liberdade, eles tomaram uma decisão, abusando da sua liberdade, e infelizmente o mal entrou no mundo. O mal e todas as suas consequências. Por isso nós vemos que este mal atingiu a nossa natureza como atingiu a própria criação. Por isso vemos Deus não quer o mal, Deus não é culpado do mal que acontece, mas Deus permite-o. É muito importante distinguir as permissões de Deus da vontade de Deus. Deus quer o bem e só o bem das suas criaturas. Mas Deus permite, por causa da liberdade da criatura, Deus permite que a criatura abuse da sua liberdade e tome decisões erradas e pratique o mal. Mas por que é que Deus permite o mal? Porque Ele
na sua omnipotência, ele providencia que do mal surja um bem maior. Sempre, 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 Deus do mal tira um bem maior com o tempo, não é na hora. Não é na hora. E vocês podem ter a certeza que muitas vezes as pessoas caem neste ponto pelo seguinte: em vez de fazerem um ato de fé, as pessoas começam a falar porquê. E quanto mais perguntam, mais Deus fica em silêncio. Portanto, Deus não responde ao porquê. Mas, com o tempo, à medida que nos distanciamos da provação, quando olhamos para trás, vamos compreender muitas das razões porque é que Deus permitiu este mal. E vemos isto na história de José, como ele próprio disse aos seus irmãos: não fostes vós que me fizestes vir para aqui, foi Deus. Meditastes contra mim o mal, o desígnio de Deus aproveitou para o bem e um povo numeroso foi salvo. Também nós podemos ver o maior mal praticado pela humanidade foi a rejeição e a morte do Filho de Deus na cruz. Isto é o maior de todos os pecados do mundo. Rejeitarem o próprio Filho de Deus e o cravarem na cruz, o matarem. E da sua morte, Jesus transformou a sua morte, a sua paixão, em redenção, em remissão dos pecados de toda a humanidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, o Senhor, do mal da sua morte, que os homens causaram, Deus tirou o maior de todos os bens. E por isso temos que acreditar naquela palavra que São Paulo escreveu aos Romanos: Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. Portanto, podemos ter a certeza que de tudo o que nos acontece, Deus saberá tirar um bem maior para nós e para as pessoas à nossa volta. Portanto, em resumo, para responder a esta questão que é muito importante, nós acreditamos que Deus, Criador de todas as coisas, é o Senhor do mundo e da história. Os caminhos por onde Deus, na sua providência, nos conduz ou conduz a história humana, portanto, são para nós incompreensíveis. Portanto, nós neste mundo nunca vamos conseguir compreender totalmente o sentido da nossa vida, nem o porquê de tudo o que nós já vivemos no passado, por tanta coisa que nós já passamos, por tanta coisa que nós já ultrapassamos. Portanto, nós nunca vamos compreender. Deus só vai nos mostrar porque é que ele escreveu tão bem em linhas tortas quando nós estivermos no céu. Quando nós terminarmos completamente a nossa vida neste mundo, quando nós terminarmos a nossa missão e estivermos diante de Deus, nós podemos dizer: tudo está consumado. Portanto, a nossa história está feita. E então, aí, quando nós estivermos no céu, o Senhor vai nos explicar o porquê de todas as coisas
e como ele conduziu as coisas tão bem, apesar de todos os contratempos que nós tivemos, apesar de todas as falhas que nós tivemos, que já estão purificadas, portanto já não há nada a pagar no céu, está tudo perfeito, está tudo, os pontos estão todos nos i's e os traços nos t's, mas nós vamos olhar para a nossa vida e vamos dizer: ai Senhor, como tu és tão bom, como tu és tão misericórdia, como tu tiveste tanta paciência, tanta bondade, tanta misericórdia, tanta compaixão, como tu foste realmente maravilhoso, como desta pedra tu conseguiste fazer um santo no céu. E realmente a misericórdia de Deus triunfa no juízo. Por isso, vamos ver na nossa vida como Deus foi tão bom para nós, como Ele conduziu tudo, apesar aos nossos olhos parecer tudo de pernas para o ar. Não. As coisas não estavam de pernas para o ar, nós é que não entendíamos nada. Nem sequer sabíamos o que dizíamos. Mas é muito importante nós termos a certeza que no céu Deus vai nos fazer compreender bem todos os mistérios que se passaram na nossa vida e como Deus sempre, 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 de todo o mal que houve, mesmo dos nossos pecados, o Senhor tirou um bem maior. Isto é muito importante. Deus não quer o mal, permite-o, porque Ele é suficientemente poderoso para que na sua providência surja um bem maior do mal que foi feito. Esta é a grande resposta porque é que existe o mal no mundo. E antes de José se dar a conhecer aos seus irmãos, fê-los passar por diversas provações. É importante que nós tenhamos isto em mente. Isto não foi uma vingança pelo mal que lhe fizeram, mas foi uma forma que José tinha nas suas mãos para mostrar aos seus irmãos que o mal não leva a lado nenhum. Ninguém faça o mal à espera que lhe venha dar bem. Não. O mal nunca pode gerar o bem. Portanto, ele quis mostrar aos seus irmãos que o mal que lhe fizeram não leva a lado nenhum. Se não é Deus a tirar do mal um bem, nas nossas mãos não está isto, não está a nós fazermos isto. Portanto, só Deus pode do mal tirar um bem. Os homens não. Vocês podem ter a certeza que o mal que fazemos não nos dá nenhum lucro. E se dá algum lucro, é mau sinal. Porquê? Porque é que, isto é outra questão, porque é que os maus fazem tanto mal, tanto mal, tanto mal, e tudo lhes sai bem? Cuidado, não tenham inveja do bem que sucede na vida dos maus, porque isto é um mau sinal. Porque Deus sabe quando uma pessoa vai ser condenada eternamente. Portanto, quando Deus sabe que na eternidade uma pessoa não vai ter nada que ser recompensado, o pouco bem que essas pessoas fazem, o Senhor já lhes paga neste mundo. Por isso, os maus fazerem o mal e a vida lhes correr bem é um sinal que vão ter uma eternidade desgraçada. É sinal que o Senhor já lhe está a pagar neste mundo o pouco bem que eles fizeram. Por isso,
Não, nunca tenham inveja do bem que sucede na vida dos maus. Nunca. E nós podemos perguntar-nos qual foram as lições que os irmãos de José receberam. Primeiro, o reconhecimento que Deus pede contas do mal que se fez. Isto é muito, muito importante. Deus pede contas do mal que se fez. Portanto, se Deus, no momento que uma pessoa faz o mal, Deus não parece não fazer nada, nós devemos saber que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta. Então Deus espera um tempo para que a pessoa caia em si e se arrependa do mal que praticou. Mas é muito importante que se saiba que Deus pede contas do mal que se praticou. E vemos isto logo no primeiro encontro que teve, o primeiro encontro que José teve com os seus irmãos. Ele os fez passar 3 dias na prisão. E ao terceiro dia, ele disse que um de vocês vai ficar aqui na prisão e os outros podem regressar com a comida, com os víveres, e a segunda vez que vocês voltarem, venham com o vosso irmão mais novo. Porque vocês disseram que tinham um irmão mais novo. Não tenham receio, venham e tereis a vida salva. Quando José propôs isto, é interessante que os irmãos começaram logo a falar uns com os outros. Em verdade, estamos a expiar o que fizemos ao nosso irmão. Vimos a aflição da sua alma quando ele nos pedia misericórdia e não o ouvimos. Por isso nos veio esta aflição. Rúben lhes respondeu: não vos disse para não cometerdes falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se nos pede contas de seu sangue. Portanto, quem pede contas é Deus. Portanto, Rúben ficou na prisão, no Egito, enquanto que os seus irmãos regressaram para casa com a condição de voltarem com Benjamim. A segunda lição foi uma lição de humildade. Muitas vezes Deus troca a nossa lógica, a nossa maneira de pensar, como diz no Evangelho, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. É interessante que a partir do primeiro encontro, dos 10 irmãos com José, eles se prostraram de rosto por terra e chamaram a José meu senhor, e eles mesmos se tratavam como teus servos. Portanto, vocês vejam como se cumpriu aqui o sonho dos feixes de trigo. José estava de pé e os outros feixes se inclinaram diante dele. Portanto, podemos ver como os sonhos proféticos se cumpriram neste momento exato. Outra lição, o amor fraterno. Principalmente a quem aprendeu esta lição do amor fraterno foi Judá, como ele tem que amar e proteger os seus irmãos mais novos. Portanto, foi Judá quem sugeriu aos seus irmãos. Rúben queria salvar José das mãos dos seus irmãos, por isso sugeriu que eles pusessem na cisterna,
para que quando eles voltassem as costas, Rúben o tirava lá e o dava ao seu pai. Mas foi Judá quem deu a sugestão de vender José aos madianitas. Portanto, quando se tratou de Benjamim, Judá responsabilizou-se diante do pai para cuidar de Benjamim. Portanto, se acontecer alguma coisa a Benjamim, sou eu responsável e a mim pedirás contas. Portanto, eu vou-te trazê-lo são e salvo desta empresa, e se lhe acontecer alguma coisa, tu vais pedir contas a mim, não aos meus, sou eu. E, portanto, vemos que outro momento foi quando José pôs a taça de ouro na saca de Benjamim. Judá foi o único que intercedeu em favor do seu irmãozinho mais novo, a ponto de oferecer a sua vida. Portanto, que José o matasse em troca do menino. Portanto, para que o seu pai não sofresse o desgosto que ele sofreu com José. Portanto, Judá até mesmo disse que o teu servo fica aqui como escravo em lugar do rapaz, mas que ele volte com os seus irmãos. Como poderia eu retomar a casa de meu pai sem ter comigo o rapaz? Não quero ver a felicidade que se abaterá sobre o nosso pai. Outra lição que também foi feita disto foi com o próprio Jacob. Jacob teve que aprender uma grande prova, na grande prova da pobreza espiritual. Ter que renunciar por amor de Deus. Vemos que quando os irmãos falaram que Benjamim tinha que os acompanhar, o pai ficou numa desolação que não se pode imaginar. A desolação do pai de ficar sem o seu filho foi tão grande que o próprio Rúben disse ao seu pai: mata os meus 2 filhos se eu não te restituir. Entrega-me e eu te trarei de volta. Portanto, Rúben era o irmão mais velho de todos. Portanto, vocês vejam, para Rúben dar a vida dos seus 2 filhos em troca da vida de Benjamim, portanto, imaginem como todos estavam empenhados para realmente defender Benjamim de qualquer coisa que acontecesse. E quando Jacob abriu a mão do seu filho mais novo, Jacob disse, isto está no capítulo 43, tomai vosso irmão e parti, retornai para junto desse homem, que El Shaddai vos faça encontrar misericórdia junto desse homem, e que ele vos deixe trazer vosso outro irmão, e Benjamim, quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Portanto, veja, para Jacob chegar a este estado de alma, que desprendimento heroico não fez este santo patriarca, que é um pré-anúncio da grande pobreza espiritual de Job. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, realmente foi uma caminhada espiritual que Jacob fez de uma maneira admirável neste sofrimento. Portanto, aqui vemos que as provas e os sofrimentos também servem para nós crescermos em perfeição aos olhos de Deus.
Agora vamos refletir sobre a riqueza do coração de José. Ele podia muito bem ter-se vingado dos seus irmãos, mas em vez disso, foi um grande um grande educador a diversos níveis. Em primeiro lugar, educou-os na verdade. Portanto, provou-os na verdade. Porquê? Porque foi abominável a mentira que disseram a seu pai a respeito do seu desaparecimento. Portanto, mesmo perante o próprio José, que não o reconheceram, não confessaram o seu delito abertamente. Ao se identificaram, disseram, portanto, no primeiro encontro, teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com o nosso pai e há um que não mais existe. Portanto, vocês vejam, eles não disseram a verdade. E, por isso, eles foram metidos na prisão 3 dias para refletirem e examinarem as suas consciências do mal que fizeram há 20 anos para trás. E por isso, na prisão, onde eles estavam entre si, eles reconheceram e confessaram a sua culpa. Portanto, vocês vejam como, por vezes, é preciso uma pausa, 3 dias na prisão. Portanto, entre si, reconheceram e confessaram a sua culpa, mostrando-se arrependidos. Portanto, por isso nós vemos que perante isto, claro que José não se revelou e ele tinha sempre um intérprete que servia de tradutor. E por isso, no capítulo 42, José saiu da sala, chorou, desabafou o seu coração e voltou. Tomou entre eles a Simeão e o algemou sob os seus olhos. Portanto, não foi Rubem que ficou preso, foi Simeão é que ficou preso. Desculpe, há pouco eu disse mal. Portanto, Simeão era a garantia que os outros 9 voltariam com Benjamim, que era o seu irmão, filho de Jacó e de sua mãe Raquel. Outro ponto que Jacó, portanto, primeiro foi a verdade. Segundo, a generosidade. Jacob compensou os seus irmãos pelo sofrimento salutar que lhes causou. Portanto, quando eles voltaram com as sacas cheias de trigo e com o dinheiro que eles tinham deixado para pagar os mantimentos. E só na viagem de regresso, quando eles abriram as sacas de trigo, é que eles viram que em todas as sacas estava o dinheiro que eles tinham dado para pagar os mantimentos. E claro que se apoderou deles, quando viram que o dinheiro estava nas sacas, se apoderou deles um grande temor. Portanto, eles atribuíram este aparecimento do dinheiro nas sacas, só Deus podia fazer isto.
na face da terra era impossível alguém que tivesse esta generosidade. Além de vender trigo a estrangeiros, ainda lhes devolvesse o dinheiro. Por isso, nunca eles suspeitaram que foi José que fez isto. Nunca, nunca. Por ocasião do segundo encontro, quando quiseram restituir o dinheiro que encontraram nas sacas, José respondeu através do intérprete: ficai em paz e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vossos pais que vos colocou um tesouro nas sacas de trigo. O vosso dinheiro chegou até mim e trouxe-lhes Simeão. Portanto, vocês vejam como José, sob o manto de Deus, ele esconde a sua generosidade. E para acalmar os seus irmãos, o vosso dinheiro chegou até mim. Portanto, não me deveis nada. E para assegurar os seus irmãos, ainda lhes devolve Simeão são e salvo. O que é que nós podemos ver aqui? Um pré-anúncio daquilo que o Senhor nos diz, que a tua mão direita faça o que a esquerda não sabe. Portanto, vocês vejam como José pôs o dinheiro nas sacas dos seus irmãos e realmente se escondeu atrás de Deus, atribuindo a Deus, o Deus do vosso Pai, é que vos colocou um tesouro nas vossas sacas. Outra lição, a lição de hospitalidade. Portanto, quando José viu Benjamim, vocês imaginem a comoção que aquele homem teve. Portanto, com 37 anos, ver pela primeira vez o outro filho de sua mãe, que ela morreu para que o menino vivesse. Portanto, na refeição que ele deu aos seus irmãos, portanto, vamos ver no capítulo 43 que José conduziu os seus irmãos, sem se dar a conhecer, conduziu os seus irmãos à sua casa, trouxe-lhes água para lavarem os pés, deu comer aos seus animais e eles prepararam o presente que Jacob lhes tinha dado para o homem que é senhor da terra, esperando que José viesse ao meio-dia, quando souberam que ali fariam a refeição. Portanto, quando José entrou em casa, ofereceram-lhe o presente que tinham consigo, que o seu pai mandou, e eles todos se prostraram por terra. Mas vocês vejam como José realmente quis receber os seus irmãos na sua própria casa. Portanto, como ele não paga nunca o mal que lhe fizeram com o mal, mas com o bem. Portanto, na caridade, ele dá preferência ao seu irmão. Naquela refeição que eles tomaram na sua própria casa, vemos que ele deu uma porção a Benjamim muito maior que a porção da refeição aos seus irmãos, apesar de ele ser o mais novo. E é interessante que nesta refeição, através do intérprete, José perguntou: como está vosso velho pai, de quem me falaste? Ele ainda vive? Responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E se ajoelharam e se prostraram. Erguendo os olhos, José viu o seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e perguntou: é este o vosso irmão mais novo de que me falaste?
dirigindo-se a ele, que Deus te conceda a graça, meu filho. Portanto, vocês vejam, apesar da diferença tão grande, como José logo, como é dizer, mostrou um afeto, um carinho pelo seu irmão, de pai e mãe, de uma maneira extraordinária. E é interessante que o capítulo 43, ao comparar José a Benjamim, diz: estavam colocados diante dele, cada qual em seu lugar, do mais velho ao mais novo. E os olhos se olhavam com assombro, mas ele lhes mandou se seu prato, porções de honra, e a porção de Benjamim ultrapassava 5 vezes a dos seus irmãos. Portanto, apesar de José se mostrar aparentemente duro, José tinha um coração muito sensível. Portanto, após os seus irmãos reconhecerem o mal que fizeram a José, José se afastou deles e chorou, pois compreendeu o que eles diziam entre si. Outro exemplo, José recebeu na sua própria casa os seus irmãos e se encontrou com seu irmão Benjamim, e como ele logo abençoou o seu irmão, que Deus te conceda a graça, meu filho. E apressou-se em sair, porque as suas entranhas se comoveram por causa de seu irmão, e as lágrimas lhe vieram aos olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou. Outro exemplo do coração sensível de José, por ocasião da intercessão de Judá em favor de Benjamim, que por ele ofereceu a sua vida só para não causar desgosto a seu pai. Foi aí que José não se pôde conter mais. Portanto, Judá vendeu José, foi ele que deu a ideia. Agora temos o mesmo Judá que oferece a sua vida só para salvar o seu irmão, para que o seu pai não sofra do desgosto. E então José gritou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. E quando José se deu a conhecer aos seus irmãos e os mandou vir para o Egito com o pai e as famílias, eis que ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abençoando-os, chorou. Depois disso, seus irmãos se entretiveram com ele. É comovente. É impossível que a gente leia esta história sem se comover. É impossível. Também o reencontro de José com seu pai exprime o grande amor de filho e a sua imensa ternura para com seu pai. Quando Jacob veio com toda a sua família e os seus pertences, Israel enviou Judá à frente ter com José, para que este comparecesse diante dele em Gesem. E eles chegaram à terra de Gesem. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai. Ao vê-lo,
lançou-se ao seu pescoço e, beijando, chorou longamente. Israel disse a José: agora posso morrer, depois que vi o teu rosto e que ainda estás vivo. Portanto, vocês vejam que sentimentos tão fortes que existe nesta história e nesta narrativa, que sentimentos de amor, de lições de ternura, de... Portanto, vemos, é neste ser misericordioso, portanto, ter compaixão daqueles que estão caídos e naquela coragem em levantá-los e socorrê-los, sem o terem merecido, torna José um reflexo de Deus, que é chamado Pai de Misericórdia, Deus de toda a consolação. Portanto, todos estes exemplos de José do Egito são uma antecipação do mandamento que Jesus nos dirá um dia no Evangelho: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Que esta história realmente nos toque a alma e nos mova à misericórdia.